Graça e paz, irmãos. Mais uma vez. Como é bom estarmos aqui adorando ao Senhor. Deus tem nos proporcionado esse momento de adoração, de louvor, momento ao qual nós honramos a Cristo, celebramos, o exaltamos, temos dado tão misericordioso a nós. Queridos, abra a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 11. Para quem gosta de decorar os capítulos da Bíblia, já lembrou que é os capítulos que fala a respeito dos dons espirituais. Pelo menos assim que a gente acostumou a falar sobre o capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ora, é claro, Paulo, ele não apenas trata aqui a respeito dos dons, como se quanto o Filho, quanto o Espírito, são eles que trabalham conjunto para dar à sua igreja essas operações. Então não há, pelo menos para mim, essa divisão, que dons é isso, dons é aquilo. E para quem gosta de mais informação, alguns falam assim, não, porque tem dons de locução, aqueles dons relacionados à fala, tem aqueles dons de milagres, a qual fé, cura e operação de milagres se encaixa. Também não existe isso para Paulo. Paulo não, a intenção dele não é que, se fosse, ele teria dito. Então Paulo não está preocupado em nos explicar categoricamente o que seja. A questão que envolve aqui, ela é muito mais complexa, mas o primordial, o essencial, pelo menos dessa introdução do capítulo 12, é que Paulo quer nos ensinar que, na igreja, as manifestações que acontecem são do Espírito. E só acontece por causa do Espírito, e há um propósito nisso. E é o que nos importa, é que nos interessa exatamente isso, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 11, que diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, pois vocês sabem que, quando pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço,
mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui a cada um como ele quer. Pensa comigo num cenário assim. Domingo a gente vai vir para a igreja. E quando a gente começar a chegar aqui ao culto da igreja, vai ter um grupinho aqui na frente, isolado. Aí vai ter outro grupo lá atrás no canto. Aí vai ter um grupo para cá. Um grupo lá no final. Todos eles separados uns dos outros. Aí, nessa separação, esses grupos deixam claro: não, eu prefiro fulano de tal com aquilo que ele acredita. O outro vai responder: eu prefiro fulano de tal com o que ele acredita, então eu fico aqui. Mas tudo no mesmo dia e no mesmo culto. E aí esse culto coincidiu de ser o culto da celebração da ceia. E está dividido. Aí, nessa celebração da ceia, o que acontece? Quem é financeiramente bem, está bem resolvido, tem bom, casa boa, tratado de forma diferente. Quem é assalariado é tratado com certo menosprezo. Aí, quem é tratado de forma privilegiada, começa a servir a ceia, eles são os primeiros. Eles vão comer, eles vão beber. E acontece que uns comem mais e os outros nem comem. E quem bebe muito é bêbado, porque bebeu tudo, porque ele acha que tem um direito. E está mesmo aqui no culto, está tudo certo. Aí, na hora que o pastor está pregando, fica levantando um após o outro, fica fazendo pergunta, no meio da pregação. Ah, mas eu não entendi, explica aí, o que é isso aqui? E o culto vai rolando, e o pastor vai pregando e vai tendo que dar explicação para as perguntas que estão acontecendo. E nesse já confusão de coisas, aparece aqueles que falam em línguas. E eles começam a falar em línguas. Vocês estão imaginando o cenário, irmãos? Eles começam a falar em línguas, aí vai falando. Aí fala um, fala outro, aí é um negócio assim, meio que já perdemos o controle de tudo, e ninguém sabe o que está falando. Só que aí também tem os profetas, os que têm profecia. Então, os profecias também querem profetizar. Eles querem falar alguma coisa, porque eles dizem que tem algo de Deus para passar para a igreja. E eles começam a ficar em pé e começam a dizer: eis que te digo, meu servo. E vai falando aí as profecias que eles têm. Já não bastasse tudo isso, levantam aqueles que dizem: não, eu sou mais espiritual. Sou tão espiritual que o casamento não é essas coisas todas, hein? Porque é coisa da carne.
Coisa da carne não é para quem é espiritual, então eu sou mais espiritual. Eu falo até um tipo de língua diferente, eu falo a língua dos anjos. Não é nem as línguas humanas ou qualquer outra coisa, eu falo a língua dos anjos, porque eu já estou num nível diferente dos outros. Pensou nessas coisas? Isso que acontecia na igreja de Corinto. Desse jeito que as coisas aconteciam lá. E aí o apóstolo Paulo vem escrevendo essa carta aos Coríntios em a questionamentos que ele recebeu através de uma... Começaram a questionar todos esses acontecimentos aqui da igreja. Paulo vem tratando todos eles. Vem passando por cada um deles sobre a divisão que não pode acontecer. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo. Paulo fala que todos considerados espirituais, porque foram Cristo, não há uma categoria especial e diferente no nosso meio. Para o casamento, fala, olha, é bom que vocês fiquem igual eu, pressupondo que inteiro. Mas falou, o casamento não tem problema, não é coisa da carne, não. E vem tratando até chegar naquilo que é o ponto que nos interessa aqui do capítulo 12, que começa no capítulo 11. É a ordem do culto e os excessos que acontecem sobre a bandeira de manifestações do Espírito. É o que Paulo vai cuidar disso aqui. Porque, como nós vamos ver, ele trata o culto como algo singular. Ele não vai falar dos elementos de culto aqui. Elementos de culto é louvor, oração e a pregação. Alguns estendem como a comunhão do partir do pão, mas o principal que nós consideramos como elementos fundamentais do culto é o louvor, a oração e a pregação. Isso não pode faltar. Qualquer outra coisa pode faltar, mas esses três não. É o que forma a base para o nosso culto. Não é disso que Paulo está falando. Está tratando da ordem e da manifestação do Espírito. E aí no capítulo de número 11, começa a dizer assim, olha, eu quero elogiar vocês. E vai elogiá-los. E depois ele começa a dizer assim, só que nisso agora eu não posso elogiar vocês. Porque quando vocês se reúnem, para nós aqui é o domingo, lá que dia que eles se reuniam para o culto, alguns acreditam que sempre foi no domingo, outros acham que não é bem assim, essa não é a discussão. O que Paulo está dizendo é, quando vocês se reúnem, a reunião de vocês, ao invés de produzir bem, ela está produzindo mal. Já pensou? Eu vou para o culto, eu sou crente, eu vou para o culto, e ao invés de eu entregar o meu louvor a Deus, e ser abençoado com a alegria da comunhão e do Espírito no nosso meio, a gente volta para casa. O que aconteceu aqui não nos fez bem, nos fez mal. O que Paulo está dizendo para eles? Ele fala a respeito da ceia do Senhor, e agora aqui o capítulo começa a falar sobre as manifestações do Espírito Santo. E eu peço que você volte aí a sua Bíblia para o verso de número 1 ao verso de número 3. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, tanto à igreja de Corinto quanto a nós, que as manifestações do Espírito Santo são para glorificar Jesus. Quando nós nos reunimos aqui, o objetivo único é que Cristo seja glorificado. É claro, esses três versos, principalmente o verso 2 e o verso 3, tem algumas palavras que elas são extremamente complicadas de se resolver. Já começa quando Paulo diz quanto aos dons espirituais. Paulo talvez esteja mais querendo falar a respeito dos que se consideram espirituais. Daqueles que olham para si e dizem, realmente nós somos
espirituais. E o que Paulo começa a dizer é: a vocês, espirituais, não sejam ignorantes a respeito desse assunto, o assunto das manifestações do Espírito. Não sejam. Por quê? Paulo os considera como sendo, porque estava uma bagunça o culto. E ele está tentando dizer para eles que o falar de forma a dizer que aquilo é obra do Espírito, autorizado por Deus, isso não é sinônimo de espiritualidade. Haja vista os próprios coríntios, que gostam tanto de falar em línguas, que parece que é o dom que eles mais gostavam, era esse, gostam tanto de falar, e acha que pelo fato de estarem falando essas línguas, alguns dizendo até que falavam língua de anjos, os tornava mais espiritual do que os outros. E Paulo diz, não é prova de espiritualidade, porque no meio de vocês há pessoas que estão sendo esquecidas, há pessoas que estão sendo deixadas de lado. E depois de tratar fundamentalmente sobre a diversidade dos dons em todo o capítulo 12, o capítulo 13 é justamente para falar sobre o amor. Não adianta toda essa pompa de espiritualidade, não adianta toda essa postura de santo, irrepreensível, não adianta se colocar no pedestal de que eu sou superior a todos os outros. Se não tem amor, não adianta absolutamente nada. A sua espiritualidade é vã, é falsa, não é de Deus, porque você precisa mostrar que você é cheio do Espírito quando você ama as pessoas e glorifica a Deus com aquilo que você fala. Inclusive, o verso de número 31 do capítulo 10 termina assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou qualquer outra coisa que vocês façam, faça para que Deus seja glorificado. É isso que mostra que nós somos realmente espirituais. Aí o apóstolo Paulo, ele vai lembrar os nossos irmãos lá em Corinto, no verso 2, quando vocês eram pagãos, provavelmente uma lembrança de que os coríntios viviam muito apegado à idolatria, que era muito forte na cidade, viviam num templo, e estavam acostumados com essas manifestações estáticas, de entrar em transe. Estou pensando que isso é invenção nossa, de agora. Já naquela época lá, o pessoal começava a balançar a cabeça, babucear um monte de palavra, cair no chão, rolar, falar um monte de coisa e dizer que o Espírito tomou conta dela, que ela entrou em uma outra condição espiritual, capaz de pronunciar essas coisas que ninguém entendia absolutamente o que estava acontecendo. Paulo lembra eles, vocês eram assim. Só que agora as coisas são diferentes. As coisas agora mudaram. E aí entra agora o verso número 3. Quando já em seguida dizendo, ninguém fala Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. O apóstolo Paulo, antes disso, ele inclui uma frase que eles diziam, falando a respeito de Jesus, quando fala, Jesus seja amaldiçoado. Como que alguém pelo Espírito pode pronunciar isso? Jesus seja amaldiçoado. Precisa dar uma explicação bem rápida para entender tudo que o apóstolo Paulo está querendo dizer no verso 3. Alguém já disse que deve ter acontecido no meio do culto lá nos Coríntios, as coisas, aí tem que ser os coríntios, né? Fazer essas coisas, que no meio do culto lá alguém falando em línguas e disse, Jesus seja amaldiçoado. Soltou um negócio assim. Provavelmente não. Acho difícil alguém pelo Espírito Santo deixar escapar. Se é pelo Espírito, deixar escapar uma frase tão estranha como essa, né? E daqui a pouco a gente vai entender o porquê que não pode ser no nosso meio, porque que tipo de frase que sai da nossa boca. Aí outros falaram assim, não,
Isso aí deve ser porque lá no templo, os coríntios, acontecia de ter que amaldiçoar Jesus. Então tinha que falar, Jesus seja amaldiçoado, lá no templo. Sei se uma palavra que está mais voltada para o hebraico, como essa, cabe dentro dessa ideia de que numa cidade onde se falava grego, alguém tinha tanta noção no templo de uma expressão como essa. Então, talvez também não seja isso. Outros já apelaram, falaram assim, não, isso aí era os espirituais que invocavam uma maldição sobre quem não era espiritual. Jesus te amaldiçoe. Seria mais ou menos essa a ideia que dizem. Crente não fala um negócio desse, né? Crente não abre a boca para amaldiçoar ninguém, não. Crente não vai. Que tipo de crente é esse? Como é que da mesma fonte jorra água boa e água ruim? Então, crente não vai falar Jesus te amaldiçoa, pelo amor de Deus. E não é isso. Não é nenhuma dessas três, na verdade. O que Paulo está querendo comparar aqui é assim. Seja os judeus que realmente amaldiçoavam Jesus, ou seja lá os pagãos que falavam de Jesus, amaldiçoavam com essas próprias expressões, não é o ponto. Mas o fato é que, tanto lá como hoje, acontece sim, na boca de pessoas, Jesus é amaldiçoado. Jesus não vale absolutamente nada. Jesus, eles não estão nem aí, não se importam, não interessa. Eles não querem saber mesmo. É isso que acontece na boca dessas pessoas que não têm não teve um encontro com Cristo, não são habitadas pelo Espírito, Deus não opera através da sua vida. É isso mesmo que elas vão falar e falam coisas piores. A questão para Paulo aqui, somos nós. Nós. Ninguém que é cheio do Espírito tem esse tipo de palavra. Porque quem é cheio do Espírito vai dizer outra coisa. E essa frase aqui, Jesus é Senhor, a que nós lemos também, e na maioria das versões em português, ela seria melhor dita se ela fosse dita como sendo uma afirmação. Jesus é o Senhor. É isso que Paulo fala. Quem agora é cheio do Espírito Santo, quem agora é de fato espiritual, quem agora se reúne na igreja como um crente verdadeiro em Cristo, a palavra que sai da boca dele é uma palavra de exaltação ao Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O que Paulo está dizendo é que quando nós nos reunimos aqui, a presença de Deus, ela é confirmada em nosso meio, não porque alguém vai levantar e vai começar a falar em outras línguas, ou que alguém vai dizer, eu tenho uma profecia para dizer para a igreja, ou que alguém vai falar assim, não, peraí, Deus acabou de me revelar algo aqui. Não é assim que é visto a presença de Deus e confirmada a presença de Deus na igreja. O apóstolo Paulo diz que a presença do Espírito, ela é confirmada em nosso meio, quando da nossa boca nós confirmamos que Jesus, Ele é Senhor, e Ele é glorificado, e Ele é exaltado para a glória de Deus. É isso que mostra que Deus está presente no nosso meio. Quando nós abrimos a boca para glorificar ao Senhor, exaltar, bendizer, glorificar o nome de Jesus, quando nós colocamos o nosso pensamento nele, e expressamos a Ele toda a honra que Ele é devida, essa é a verdadeira confirmação que Deus está em nosso meio. Não é apenas pelas manifestações emocionais, embora essas possam acontecer, não são descartadas, mas a verdade é que Deus se mostra em nosso meio, quando através da nossa boca e das nossas palavras, Cristo é glorificado, nós servimos uns aos outros e Deus é exaltado e glorificado em nós e através de nós. Essa é a verdadeira presença de Deus em nosso meio. Não precisa acontecer nenhum tipo de manifestação visível. Ninguém precisa, com todo respeito aos pentecostais, ninguém precisa rodar no manto
dizendo que está tomado pelo Espírito. Você, eu, mostramos que estamos tomados pelo Espírito quando em todo culto aqui nós estamos exaltando e glorificando a Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a verdadeira marca da presença do Espírito em nosso meio. A coisa que Paulo nos ensina aqui do verso 4 ao verso de número 6. O apóstolo Paulo, ele diz assim que existe pelo Espírito dons, ministérios pelo Senhor e realizações por Deus, que opera tudo em todos. O que Paulo quer destacar aqui é que existe variedades de manifestações. O que ele está nos ensinando é que o Espírito trabalha de forma variada em nós e através de nós. Quando Paulo cita aqui Espírito, Senhor é Jesus e Deus é o Deus Pai, Paulo não está classificando diferenças, tipos de dons, pelo menos para mim, como se fossem coisas à parte. Paulo está destacando para nós algumas coisas importantes. Primeiro, a origem dos dons, ela está no Deus triuno. Tanto Pai, quanto Filho, quanto Espírito. São eles que trabalham. Preste atenção que isso é importante. São eles que trabalham em nosso meio. São eles que conferem manifestações e realizações. É tanto Pai, quanto Filho, quanto Espírito. Os três estão juntos. Não trabalham dissociados um do outro. Eles estão eternamente unidos. Embora exista neles funções, por assim dizer, diferentes, mas os três estão trabalhando na igreja dele, na igreja de Cristo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles estão unidos trabalhando. Então, os dons e as manifestações ou operações do Espírito em nós, como nós assim o chamamos, porque essa é a expressão que Paulo vai enfatizar, elas vêm do Pai, do Filho e do Espírito. A origem está neles. Eles são a fonte de todas essas realizações. Nós não a controlamos. Nós não podemos dizer, hoje aqui na Igreja Batista da Graça, será o culto do avivamento e da cura, porque nós não controlamos Deus. Nós não podemos dizer o que o Pai, o que o Filho e o que o Espírito pode fazer, de forma alguma. O que acontece tanto nessas operações, dons, manifestações, realizações, cabe a eles. São eles que operam em nós. É Deus que age em nós, tanto querer quanto efetuar. É obra dele, não é obra de homem. Não pode ser produzido aqui para cima. É do céu que ele trabalha para que essas coisas aconteçam aqui na terra, para que o seu nome venha a ser glorificado. Ou melhor, trabalha na sua igreja para que isso venha ser realizado. É eles. E aí o apóstolo Paulo também destaca, nesses versos, que toda e qualquer ação realizada na igreja é resultado da intervenção poderosa de Deus. É através dessas ações que o poder de Deus ele é manifestado e aplicado a nós. É Deus que de forma soberana, como o verso de número 6 termina, é Deus que faz isso, de forma soberana. É Ele que controla como que isso vai acontecer. É Ele que faz, não somos nós, é Ele. É Ele que determina como essas manifestações vão acontecer. É por isso que a gente não pode classificar e dizer, nossa, aquele sim é um verdadeiro culto espiritual. Olha, realmente hoje Deus operou, Deus trabalhou, e quando a gente pensa sobre isso é porque a gente viu alguma coisa visível. E achou que por esse fato visível de coisas acontecerem, a gente automaticamente identifica como sendo uma operação de Deus, onde na verdade não.
onde na verdade não é assim. Tanto é que 2 dos principais dons que Paulo cita aqui, pelo menos os mais usados aos coríntios, que é o de profecia e é o de línguas, eles precisam vir acompanhado. Profecia de discernimento e o de línguas de interpretação. Para que a gente não seja enganado, dizendo que as pessoas estão falando de Deus e não é de Deus. Para dizer que estão, olha, é Deus que falou e Deus não está falando coisa nenhuma. Porque o critério não é esse, a manifestação não pode ser porque nós queremos. É porque Deus está trabalhando em nosso meio. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. É Deus, é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo que está operando em nosso meio. E Ele faz como Ele quer. E Ele não precisa dar demonstração de poder. Na verdade, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, eles estão trabalhando, eles estão operando, ele está se manifestando e Ele faz da forma que Ele quer, seja visível ou não visível, mas Ele está trabalhando em nosso meio e por nós. E Ele faz isso porque Ele é poderoso. Ninguém pode ditar a Deus a agenda dEle trabalhar na sua igreja. Ninguém pode dizer para Deus, é hoje. É hoje que o negócio vai. Não, hoje eu estou mais crente, então o negócio vai. É hoje, porque olha, essa semana, ao invés de jejuar uma vez, eu jejuei 2. Ao invés de não jejuar, eu jejuei 1. Então o negócio é, e acha que a gente pode controlar Deus. E os coríntios estavam fazendo isso, achando que podia controlar Deus. Achando que eles podiam, de todos os problemas que aconteciam, o culto, quando isso tudo se reverberava, eles podiam dizer, não, nós somos mais espirituais, nós temos essas línguas, nós temos profecias, e tornava o culto aquela bagunça toda que Paulo tem que os advertir e os lembrar, de que essas manifestações, elas não são nossas, elas são de Deus, elas não são produzidas pela nossa emoção, mas é um agir poderoso, sobrenatural, tremendo do Espírito de Deus em nossos corações, na nossa mente, que somos levados de forma extraordinária a manifestar essas operações de Deus de uma forma a qual Deus no final Ele vai ser glorificado, seja elas visíveis ou não sejam visíveis. E na verdade, o Espírito sopra onde Ele quer. E ninguém sabe para onde ele vai. E ninguém ouve a sua voz como se fosse, não, peraí, não é assim não. E eu lembro aqui de Elias. Quando Elias estava lá na caverna e Deus falou assim, eu preciso falar com você. Vai lá para fora. Aí ele, o terremoto. E Deus falou, não, peraí, não estou aí não. Deus não vai falar. Não, agora vem porque o negócio agora é tremendo. Veio agora assim um extraordinário que aconteceu na natureza. Deus está aqui. Aí a Bíblia diz que soprou uma brisa suave e Deus estava no meio dela. É assim que Deus trabalha no meio do seu povo. É assim que Deus faz. Não confunda de forma nenhuma barulho e dizer que o culto foi bom por causa disso. Porque Deus é que opera tudo em todos. E Ele não precisa dar satisfação a ninguém. Ele trabalha no oculto, no profundo, no silêncio, no extraordinário. O que precisamos fazer é entender que tudo é dEle, para Ele, e a glória no final de todas as coisas, exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Terceira coisa, verso de número 7. Como essas manifestações variadas de Deus encontram propósito na igreja. 2 coisas Paulo fala aqui. Primeiro, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Não é aqui que Paulo trata sobre todos os crentes recebem um dom. Não é disso que Paulo está falando aqui. Não é nesse sentido aqui. O que Paulo está querendo dizer é que cada crente... Quando nós falamos cada crente, nós pressupomos pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já foram batizados no Espírito, por isso são crentes. Estão no Espírito, são cheios do Espírito, santificados pelo Espírito, então crente é esse. Paulo está dizendo, principalmente para os coríntios, vocês que se acham espirituais, então vocês precisam entender essas coisas aqui. Então Paulo está dizendo aqui que cada crente,
cada um, é dada a manifestação do Espírito. Cada crente individual recebe a manifestação do Espírito. O Espírito Santo trabalha através de cada um de nós aqui. Esse é o ponto. Não é para um grupo específico. As manifestações do Espírito não estão dadas a uma elite espiritual dentro da igreja. Não, os pastores são diferenciados. Tem gente que acha isso, né? O pastor tem que ser mais santo do que os outros, né, Joane? O pastor tem que ser mais, né? Claro, tem uns que são mesmo, né? Tem uns que são mesmo. São mais crentes mesmo. Eu olho para alguns assim que dá até vergonha. Os que estão aqui eu fico, né? Pastor Olivier, homem trabalha que eu vou falar, hein? O negócio é... Falei que... tá na live, né? Eu ia falar assim, que inveja santa. Né? O David é doutor em línguas. Eu até com medo de falar aqui as palavras, porque ele exegeta, especializado. Falei, meu Deus, pastor Valdir ora que... Falei assim, eu não tenho palavra para orar tanto isso aí, não. Eu fico orando no Espírito mesmo, lá dentro, lá, fico procurando. Ainda bem que Paulo fala aos Romanos, né? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque as nossas palavras não servem de nada. Porque se você visse, eu estava perdido. Eu estava perdido em relação a isso. Mas sim, graças a Deus, porque Deus nos deu esses homens aqui. As mulheres de Deus que fazem um trabalho extraordinário. Tremendo aqui, glória a Jesus. Então nós temos pessoas realmente de Deus. Mas são todos, não são alguns. Não é uma elite, não é os diferenciados de Jesus, não é os especiais, os agraciados. Paulo está dizendo que essas manifestações do Espírito, elas não são dadas a poucos irmãos na igreja. Não. Fulano tem e eu não tenho. O Espírito trabalha através de fulano e através de mim, não. O Espírito está se manifestando através de tal pessoa e através de mim, não. Não, queridos, o apóstolo Paulo diz justamente o contrário. Que o Espírito se manifesta através de cada um de nós. Porque foi dado a cada um a manifestação do Espírito. Ou seja, Deus está trabalhando aqui, neste momento, através de cada um de nós. Deus está sendo glorificado, o Espírito está operando através de cada um que está presente aqui nessa noite. Glória a Jesus por isso. Por isso que na sequência do capítulo 12, a analogia que Paulo vai fazer é com o corpo. Porque o corpo tem vários membros, todos os membros são importantes. Até aqueles membros que parecem não ser tão importantes, ele está lá para um propósito que Deus o colocou. Então ele é útil, ele serve sim. Então o Espírito trabalha através de cada um de nós. Ele se manifesta aqui para que Deus seja glorificado através de cada pessoa que está aqui dentro. Então você não pode voltar para casa dizendo, Deus não falou comigo, eu não senti a presença de Deus, olha, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo outro, não, por quê? Porque Deus está no nosso meio, e o Espírito se manifesta sobre cada um de nós que estamos presentes aqui essa noite. É assim que Deus ele faz, a cada um de nós, foi dada a manifestação do Espírito. Quando eu era pentecostal, eu falava assim, receba em nome de Jesus agora. Né, pastor David? Receba. Porque é assim, é desse jeito que o Espírito Santo ele faz, ele opera para a glória de Deus. E a coisa no verso de número 7. Paulo. Se você vivesse hoje aqui no Brasil, 2025, Paulo, você ia estar comprometendo essa segunda parte desse verso. Porque Deus tem nos agraciado, tantas pessoas Deus tem levantado, homens e mulheres no Brasil. E esses dias eu comentei com alguém, né? Falei, meu Deus é tão misericordioso que Ele dá dons, Ele capacita, Ele levanta. Vocês estão vendo, tanta gente canta, tanta gente prega, faz tantas coisas maravilhosas. Mas o objetivo último dessas pessoas é o lucro, é a autossatisfação própria. E eu falo, meu Deus, não podia ser nossos pastores, nossos líderes na igreja,
que ganhasse um pouquinho de dinheiro a mais, ficasse tranquilo com sua família e trabalhasse na igreja, sossegado? Podia ser assim? Por que a gente vem aí, e é por isso que essas pessoas aparecem tão rápido e desaparecem tão rápido ao mesmo tempo? Porque elas pegam o que Deus deu e começam a usar para ganho próprio, para benefício próprio. Que é o problema também em Corinto, que Paulo vai falar assim, não, peraí, isso aqui não é para ser usado assim. Não é dessa forma que o Espírito trabalha. Não é para benefício próprio, não é para que vocês sejam conhecidos. Não é para que você seja lembrado e as pessoas cheguem para você e vá dizer no final, homem de Deus, mulher de Deus. Não, as pessoas, não. Quem tem que dizer que é homem de Deus, mulher de Deus, é quem acompanha a nossa caminhada, quem está vendo a gente aqui, trabalhando, orando, caminhando, ajudando os irmãos. São essas pessoas que podem dizer se a gente é homem de Deus ou mulher de Deus. Não, e essas pessoas não, se acostumaram, gostaram de ouvir essas palavras. E elas estão usando o que Deus deu para benefício, para ganharem dinheiro. Não é à toa que nós temos tantos pastores, apóstolos, bispos, pastoras, bispas, multimilionários hoje no Brasil. Porque começaram, e eu não duvido que tenham começado com o chamado de Deus, o Espírito trabalhando através dessas pessoas, eu não duvido disso. Mas ao longo do caminho parece que se tornaram como os coríntios, perderam completamente a noção da coisa, a visão da coisa. E agora aquilo se tornou uma fonte de lucro, se tornou uma fonte de satisfação pessoal. Precisa ver que eu sou assim, as pessoas precisam ver. As pessoas têm que ver, enxergar em mim. Porque se eu não demonstrar realmente aquilo, talvez as pessoas não me chamem mais de homem de Deus. Se eu não falar, fizer alguma coisa aqui espetacular, talvez eu perca a posição que eu consegui, que eu alcancei. Que as pessoas olham para mim e falam, não, aquele ali realmente é um profeta, é um vaso, é usado por Deus. Parece que as pessoas estão assim. Contrário do que Paulo nos ensina aqui no verso de número 7, a segunda parte. Quando Paulo diz, as manifestações do Espírito, elas são visando o bem comum. Ou seja, é para a edificação da igreja do Senhor Jesus. O Espírito se manifesta, e Ele dá a operação de manifestações através de cada pessoa, para que a própria igreja de Deus ela seja edificada, para que os crentes sejam fortalecidos. Então o Espírito trabalha na minha vida e através da minha vida com um único propósito, é que os irmãos sejam abençoados através daquilo que eu faço aqui na igreja do Senhor. É para isso que o Espírito ele pode se manifestar através da minha vida. E isso acontece da mesma forma com os irmãos. O Espírito trabalha na vida dos irmãos para que os outros também sejam edificados pelaquilo que você está fazendo. E aí entra mais uma vez a questão do barulho e do silêncio. Irmãos, que coisa maravilhosa que Deus tem feito em nosso meio. Porque talvez aprove Deus, ao invés de acontecer num domingo à noite aqui, um movimento que algumas digam assim, eu vi um anjo no meio ali da igreja. Eu vi subiu ali um clarão, e eu vi um anjo com uma espada. Vocês já ouviram isso, né? Não é possível que seja só eu. Já, né? Quem já viu, diga amém. Então, eu acho que está meio dividido, mas acho que tem gente que já ouviu. Não, mas já aconteceu. Eu vi enquanto o grupo de louvor estava cantando, um anjo subiu e ele tinha na mão direita uma espada e na mão esquerda uma bandeja. E ele voou sobre a igreja e derramou das bênçãos de Deus sobre a igreja. Irmãos, ou a gente não é crente, porque eu nunca vi aqui. Só que, por exemplo, me permita o testemunho. Eu vi o Espírito se manifestando aqui na quinta-feira. Quando nós terminamos de gravar o podcast, que eu passei na cozinha, e estavam as irmãs lá. Talvez alguns não saibam que tem, os passos, né? Os passos, né? Talvez alguns não saibam que aconteça isso na quinta-feira. Vou fazer uma propaganda, dá para entrar ainda? Ou tem que esperar a próxima turma? Tem que esperar a próxima turma, quando abrir a próxima turma dos 12 passos, você pode entrar,
que é o CR. Então não precisa esbravejar. Mas eu vi o Espírito de Deus operando através da vida daquelas mulheres. Não precisa aqui em cima, irmãos, na hora do louvor, a gente olhar e falar, nossa, agora deu vontade de... Olha, foi um negócio assim, um fogo que tomou de dentro para fora na hora do louvor. Não precisa. O que precisa é, enquanto eles estão cantando, como eles fazem aqui todo domingo, a gente também é conduzido em adoração a Deus. O Espírito está se manifestando através do ministério de louvor aqui da igreja. Como através do CR, como através dos jovens, como através das crianças, o Espírito está se manifestando. Estão todas fantasiadas lá, mas o Espírito está se manifestando no meio delas, e glória a Jesus por causa disso. É isso que Paulo está dizendo. Todas essas manifestações acontecem para que a igreja de Deus ela venha a ser edificada. A igreja de Deus precisa, esse é o objetivo dessas manifestações do Espírito. O Espírito trabalha com esse objetivo para que o nosso coração seja voltado a Deus através do que acontece aqui, e nós louvamos a Deus por causa disso. O pastor está lá coordenando os pequenos grupos, é certeza que é o Espírito que está trabalhando, convencendo as pessoas, discipulando e edificando a vida delas. É essas manifestações do Espírito que nós queremos ver na igreja de Deus. É isso que nós esperamos que aconteça em nosso meio. Deus usando cada um de nós nos ministérios que a igreja tem, para que através do nosso serviço aqui, os nossos irmãos sejam edificados e Deus seja glorificado nisso. Então, diante disso, mesmo que não haja barulho, mesmo que não haja mãos levantadas, mesmo que não haja choro, não estou incentivando o contrário, estou dizendo que mesmo que não aconteça, o Espírito está trabalhando da mesma forma, porque a igreja é de Jesus, e é Jesus que opera e trabalha em nosso meio, e Ele está edificando vidas para a glória de Deus. 4. Diversidade de manifestações do Espírito na igreja, verso de número 8, verso de número 10. Provavelmente, a gente precisaria de um culto só para falar sobre cada um desses elementos que Paulo cita aqui. Repetindo o que eu disse no início. Para mim, essa lista não é exaustiva, porque nós encontramos, no próprio capítulo 12, uma lista que Paulo fala, e não tem alguns dons listados nessa primeira aqui, do verso 8 ao 10. Nós temos lista que Paulo fala, Romanos capítulo de número 12, do verso 3 ao verso de número 8, se não me falha a memória. Nós temos lista em Efésios capítulo de número 4, e nós temos também Pedro falando, pelo menos de 2 ministérios, o apóstolo Pedro fala. Então, isso quer dizer o quê? Que existe uma diversidade de dons, e de manifestações e operações do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não é limitado. E não é para a igreja, diante disso, não é para a igreja ser formada só de CR. Imagina 10 grupos aqui, e todos eles fossem a mesma coisa. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que, através do CR, Deus alcance pessoas para a sua glória e a edificação dessas pessoas. Ao mesmo tempo em que Deus usa a MCM para que através do trabalho delas, outras pessoas sejam, ou as mulheres sejam edificadas. Usa as mensageiras para isso. Usa o louvor, usa os diáconos, os pastores, porque é Deus que vai dando essas manifestações. Imagina uma igreja só de pastores. Cairíamos naquele ditado, né? É muito cacique para pouco índio. Imagina que fosse só pastores aqui, um lado inteiro só tivesse pastores. Falta gente para ser pastoreada. E o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus, que nos parece ser o de Paulo explicar isso aqui, é por isso que ele não dá detalhes sobre cada um desses dons, embora através das palavras usadas por ele a gente consegue entender.
O objetivo de Paulo é dizer para nós: existe diversidade. Deus é Deus de diversidade, porque Ele é 3 em 1. Já começa assim. Existe diversidade na unidade divina. Isso quer dizer que também existe diversidade na unidade da igreja. O mesmo Espírito que trabalha para unir todos nós em Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que opera de forma diversificada em nosso meio. Por isso que não é só branco, por isso que não é só azul, só vermelho, por isso que não é só isso ou só aquilo. Existe uma variedade de manifestações do Espírito de Deus em nosso meio. E é justamente aonde nós nos colocamos diante de Deus. É justamente aonde nós nos apresentamos diante do Senhor para servir. Porque Deus está concedendo a todos nós essa variedade de manifestações. E eu tenho certeza de que o objetivo de Deus não é dar 15 dons ao Joânio, para que ele faça 15 coisas diferentes na igreja, porque falta pessoas. Não falta de forma nenhuma, porque a igreja de Deus, e no capítulo 1 dessa mesma carta, Paulo diz aos Coríntios: não falta absolutamente nada para vocês, tudo que vocês precisam, Deus já concedeu. É evangelho, é conhecimento, é dons, tudo que vocês precisam já tem. Deus já vai conceder tudo que nós precisamos. É por isso que Ele manifesta sobre cada um de nós aqui, individualmente. Ele vai trabalhando, porque Deus ama a diversidade no meio do seu povo. É assim que Deus ele faz. É assim que Deus trabalha. E bom, e glória a Deus por isso. Porque não há monopólio na igreja. A igreja não ficou na mão de um grupinho seleto. Tem um tipo de religião aí que diz que existe aqueles especiais, que eles são um grupo já marcado e numerado, que são 144 mil, já estão destinados a desfrutar de favores especiais de Deus, enquanto os outros vão ter que se contentar com a terra que sobrar. Deus não trabalha assim. Deus não tem favoritos. Deus não tem pessoas que tem um trato particular. É verdade que o Abraão é chamado amigo de Deus, o pai da fé. É verdade que às vezes, olhando para os personagens bíblicos, pelo menos a mim, dá uma vergonha alheia. Olha, porque você nunca ouviu que vai chover, você nunca viu chuva, e uma voz fala para você que vai chover, e para você construir um barco de mais de 100 metros de comprimento, mais de 30 de largura, mais de altura, mais de 20 de comprimento, meu irmão, pelo amor de Deus, tem que ser crente, hein? Você tem que ser crente. O outro Deus fala assim para o outro: olha, sai de onde você está, do meio da sua família, onde está tudo bem, e eu vou te direcionar para uma terra que você não conhece. Vão lá comigo. E o cara vai. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Aí Deus ainda fala para a mulher dele assim: olha, daqui a essa época, quando completar o prazo da gestação, você vai estar segurando um filho na mão, hein? E ela ri. Deus fala: você ri, né? Então você vai, daqui a 9 meses, estar com o bebê na mão. Coloca o nome dele lá de Riso. Dá o nome dele assim, do Isaac. Tem que ser crente para acreditar nessas coisas. Então, parece que tem esses daí que é crente mesmo. Só que Deus não tem um lugar especial para ninguém. Deus não tem. Porque a mãe dos discípulos chegou para Jesus e falou: Senhor, quando chegares lá no teu reino, dá para o Senhor colocar um dos meus filhos sentado de um lado e o outro meu filho sentado do outro? Aí Jesus fala: não, peraí. E ele já tinha dito a respeito de João Batista. Não, peraí. Não entendeu. Porque quem quer ser maior, precisa ser servo. Não é por status. Você não alcança o favor de Deus porque você tem
dinheiro aqui na terra, porque você é privilegiado. Você não alcança um tipo de ser uma insígnia, de ser diferenciado, especial da parte de Deus, porque, não, é assim mesmo. Como nós acostumamos a ver por aí afora, principalmente agora com as redes sociais, o profeta, o pastor, a pastora, é homem de Deus, é mulher de Deus, é diferente. Não, não é. Não é assim, não. Porque se fosse assim, como fica nós? Como que fica a gente, servos de Deus, que estamos batalhando, que estamos lutando, que estamos ali na peleja diária, clamando por misericórdia, clamando a Deus que nos sustente por mais um dia, clamando a Deus que segura a nossa mão e não solte de forma nenhuma. Parece que a gente foi esquecido, estamos deixando ali na beira, e Deus está só olhando para quem é melhor, para quem é especial. Paulo diz, não é isso. Deus trabalha variadamente e através de todas as pessoas, é assim que Deus faz. Não existe grupinho, pelo contrário, quem acha que é um grupinho especial, Deus não conta com esses. Deus conta com aqueles que verdadeiramente se deixam que o Espírito Santo possa operar através da sua vida. É esse que Deus conta, esse verdadeiramente. Aqueles que podem dizer como profeta, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Fraco e frágil, vaso de barro, mas eu estou aqui. É isso que Deus ele faz. Por isso essa diversidade. Quinto e último, é o Espírito Santo que administra todas as manifestações espirituais aqui na igreja. O poder para as realizações espirituais da igreja são do Espírito. Conforme o verso número 11, Paulo diz. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui a cada um como quer. Poderia ser como Ele quer também. Mas já fica entendido. É o Espírito Santo que conduz todas as coisas. Não é por nós. Não é por qualidade, porque se fosse por qualidade, nenhum de nós serviríamos para nada. Não é por mérito, não. Aí voltamos onde todas as coisas começam. É por causa da cruz de Jesus. É por causa da morte e ressurreição de Cristo. É porque quando Cristo, Ele voltou ao céu, à sua glória, Ele prometeu derramar sobre nós o seu Espírito. E Ele disse que o Espírito estaria conosco até o final de todas as coisas. E Ele disse que o Espírito ia nos conduzir em tudo. Então é esse Espírito prometido por Jesus, derramado em Atos capítulo 2, como nós cantamos aqui. É Ele que opera todas as coisas em nosso meio, é Ele que dá essas manifestações. Tem um personagem na Bíblia que quis comprar, Atos registra isso. E Pedro fala, não é possível comprar o dom de Deus de forma nenhuma. E ele se enganou completamente. Porque se ele tivesse entregado seu coração a Jesus e clamado, pedindo que o Espírito viesse sobre ele, o Espírito vinha livremente, gratuitamente. Mas ele achou que esse é um poder que se pode comprar. Ele achou que é algo que ele pode fazer alguma coisa. Se eu não faltar nos cultos durante todo o ano, se eu estiver no horário, primeiro a chegar, o último a sair, se eu estiver aqui em todos os eventos da igreja, mostrar realmente que eu estou afim, aí sim o Espírito e Deus vai mostrar o seu favor sobre a minha vida. Não, porque não é assim. Porque não é dessa forma que o Espírito trabalha. Não é, pelo contrário. O que Ele faz, estando no nosso meio, é olhar os corações que estão voltados para Cristo. É onde Paulo começa a discussão do capítulo 12. Quando estamos voltados para Cristo, quando o nosso objetivo aqui é que Deus seja glorificado, porque quando nós queremos que Deus seja glorificado em nós e através de nós, é esses que o Espírito Santo Ele quer usar na sua casa, na sua igreja. É quando nós nos voltamos com o coração quebrantado, com o coração contrito, e pedimos ao próprio Espírito que Ele nos dê um coração verdadeiro, um coração de adorador, um coração de servo,
um coração que seja quebrantado diante de Deus. É esses que o Espírito se propõe a manifestar o seu poder através dele, através dela. Porque isso está na mão dele, não está em nós, não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas capacidades, não é pelos nossos cartuchos na sociedade, não é pela minha eloquência, não é pela minha habilidade, não é pelo que você tem, não é pelo que você entrega na igreja, com de recurso financeiro, e você mostra, olha, estou fazendo, não. É o quanto você quer glorificar a Cristo, é o quanto você quer se doar à causa de Cristo, é o quanto você quer se dar, irmãos, para a edificação dos outros. Quando nós entendemos isso, é aí o Espírito vem sobre nós, ele dá do seu poder e ele se manifesta para a glória de Deus em nós e através de nós. É quando nós abrimos o coração e dizemos, Espírito Santo, eu estou aqui. É quando a gente fala, Senhor, eu quero ser instrumento do seu poder, da sua glória. Mas não fazer isso porque eu quero que as pessoas me vejam, que as pessoas possam reconhecer algo em mim, não. Fazer isso para que Deus seja glorificado. Mesmo que seja no anonimato, não tem problema. Quantos santos, homens e mulheres de Deus, que a gente não tem nem noção do nome deles. A gente nem sabe quem são, mas que foram tremendamente usados pelo Espírito Santo. Quantos homens que a história está apagando o nome deles, o nome dela, mas em determinado momento foi tão usado pelo Espírito Santo. Foi um canal pelo qual o Espírito Santo trouxe edificação à igreja. Sem nenhum alarde, sem aplausos, sem confete, sem luz, sem espetáculo, mas um coração cheio de Deus, desejando ser aquilo pelo qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. E que o Senhor possa, a cada um de nós, irmãos, eu, você, naquilo que nós fazemos, no ministério que você está servindo, e se você não está servindo em nenhum ministério ainda, faço as palavras de Paulo a Timóteo. Não desperdice o dom de Deus que há em você. Procure um ministério para servir, porque tem lugar. E o Espírito quer operar. Porque ele opera, porque a igreja é dele, não é nossa. Então, se deixe ser conduzido pelo Espírito para a glória de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore a Deus. Ore ao Senhor, ao Deus da igreja, para que o Espírito possa renovar a nossa mente, o nosso entendimento, nos capacitar, que Ele possa te orientar, clarear a sua visão, e você veja que há ministérios na igreja que você pode servir. Que nós, os irmãos, estamos precisando de você, para que através da obra do Espírito em sua vida, a gente seja edificado. E a minha oração por vocês também é que todo o senso de inutilidade que alguns têm, porque às vezes parece que não é reconhecido. E deixa eu te falar, ninguém aqui precisa reconhecer o que você faz, não. Ninguém aqui precisa.
os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, os demônios se submetem a nós, os enfermos são curados. E Jesus disse: não fique empolgado com essas coisas não. O mais importante é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso que importa. Então, todo senso de inutilidade que tenha em seu coração, o resquício dele, de Jesus. Não se incomode de não receber a tapinha nas costas quando acaba. Não se preocupe em ninguém no final dizer para você: parabéns, deu tudo certo. Não, você ainda não chegou em casa. Quando você chegar em casa, você vai ouvir ele dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança aquilo que eu prometi para você antes da fundação do mundo. Então não se preocupe. Quem precisa ver está vendo, ou melhor, está contigo, está conosco, está com a sua igreja. Ou está pensando que a graça se sustentou sozinha por 46 anos? Ah, porque Deus está no nosso meio. É porque Deus faz isso. E eu oro, querido, em nome de Jesus. Momento, Pai. Eu oro junto com a tua igreja, junto com os meus irmãos. E o que eu peço ao Senhor é que a cada culto aqui, desde quando nós cantamos, ouvimos a pregação e compartilhamos a comunhão, o desejo nosso é que o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser exaltado e bendito para todo sempre no nosso meio. O que eu peço ao Senhor, ó Deus, é que o Senhor possa distribuir a cada um de nós dons, talentos, ministérios. Único objetivo: edificarmos uns aos outros. E eu creio que é assim que o Senhor faz. Essa ideia de que alguém possa ser esquecido, inútil, irrelevante, ela seja repreendida e caia por terra. Porque a nossa identidade está em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. E nós fomos chamados para a tua glória, fomos cheios do teu Espírito. E estamos aqui para servir uns aos outros. Então, Deus, o que eu peço ao Senhor é que de forma extraordinária, poderosa, soberana, o Senhor trabalhe através de nós, pelo intermédio da vida de cada um dos nossos irmãos. Toda divisão caia por terra em nome de Jesus. Do partidarismo seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda a carreira solo que alguns querem empreender aqui seja desfeita em nome do Senhor Jesus. E que todos nós aqui possamos entender que somos chamados por Deus para sermos instrumentos do mesmo Espírito, e o nosso objetivo é que o nosso irmão seja edificado para a tua glória. Se ele estiver caído, nós estendemos a mão para levantar. Se ele estiver fraco, nós seremos aquele que vai fortalecer. Se ele estiver chorando, nós vamos chorar junto. Se ele estiver alegre, nós vamos nos alegrar junto. Nós vamos ter palavra de bênção, nós vamos ter palavra de Deus na vida dele. Nós vamos estar lá juntos, edificando uns aos outros, porque para isso foi que o Senhor nos chamou aqui e nos encheu com teu Espírito. Deus, e eu peço ao Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem com a tua glória e com o teu poder, Senhor.